A paraxá de hoje é a paraxá de Hukat, ok? E ela é uma paraxá um pouco longa, né? E ela é dividida em várias e várias partes, né? A primeira parte, ela fala dos tipos de mandamentos que se tem dentro do judaísmo, né? Aí, primeiro que ele fala são os mandamentos de mitzpatim, né? Que são leis civis, né? Então, é justamente aquelas leis que a gente conhece, né? Não matar, não roubar, são justamente as leis que a gente tem que seguir se a gente quiser viver em sociedade, né? Imagina, se a gente matar o nosso semelhante por qualquer coisa, roubar, adulterar e fazer todas essas coisas, a gente não tem uma sociedade saudável, não. Isso eu acho que dentro de uma religião ou não, independente, se você não tiver esses requisitos, né? Você não consegue viver em sociedade, né? São justamente os mandamentos de Mishpatim, né? Depois tem as leis de Edut, que são as leis mais ligadas a testemunhos, né? Então, por exemplo, são as leis que falam que você tem que fazer aquela oração, os aspectos do Shabat, são leis ligadas a aspectos da tradição da religião judaica. Então, normalmente são leis que você consegue explicar, dar uma explicação lógica para tudo aquilo que você está fazendo, né? E um terceiro tipo de lei que vai abordar mais nessa paraxá, nessa primeira etapa, são justamente as leis de Hukim. As leis de Hukim são mandamentos que são ilógicos, ou seja, são mandamentos que você pode pensar assim, poxa, caraca, por que Deus botou para fazer isso? Por que tem que fazer esse mandamento? Nossa, é algo tão confuso. Pô, faz sentido isso? E justamente ligado a esses mandamentos que, à primeira vista, a gente lendo, né, parece não ter um sentido, né? O Midrash fala que é justamente as leis que a nossa mente, né, o Yetzer Hará, ele mais ataca. São justamente as leis que, quando você vai analisar aquela determinada lei, ela parece não ter muito sentido. E, e o Midrash exemplifica isso muito bem, né? A importância da gente ter essas leis, né? Pô, peraí, qual a importância de eu ter uma lei que, pô, eu não entendo ela? É justamente pra gente poder fazer essas leis e tal, por mais que a gente não entenda, o Midrash explica justamente isso, né? Que de quem é a sabedoria? Quem é a sabedoria? Quem é a sabedoria pura é o Eterno, né? É Hashem. Então, essas leis vêm justamente, são aquelas leis que, por mais que a gente não entenda, eu acredito também que elas estão, de certa forma, testando o nosso ego, né? Porque muitas vezes as pessoas podem, eu não vou fazer aquele mandamento, não vou fazer aquela sequência de um certo ritual que pode ter, por exemplo, na abertura ou no fechamento de Shabbat, porque aquilo não faz sentido. Mas sabe, quem ordenou aquelas leis? Não foi o Eterno? Quem você acha que é a sabedoria divina? Muitas vezes a gente pode pensar que, eu não vou fazer aquilo porque aquilo não tem sentido para mim. Mas quem disse que você é o patrono, é o senhor da sabedoria de tudo? O senhor da sabedoria de tudo é o eterno, né? E se ele diz para você fazer aquilo, é porque você tem que fazer aquilo, por mais que você não entenda. A gente vai ver, se a gente pegar a Torá, a gente vai ler, muitas vezes Moisés não entendia o que o eterno está querendo fazer. Não é à toa que, se você vai pegar várias vezes na Torá, quando Moisés fala alguma coisa, o que Hashem fala? Faz a sua parte que eu vou fazer a minha. E ele faz. Por mais que ele não entenda, ele faz. Moshe não entendeu porque Hashem escolheu para ele ser o líder, mas ele fez. Ele não se achava preparado para ser o líder daquela geração, mas ele fez. Isso que é o importante. A gente não tem que cumprir ou fazer um mandamento, seja eles de Beninoa, seja eles um ritual que é para nossa elevação dentro da Kabbalah. A gente não tem que fazer porque ele é lógico ou porque meu entendimento chegou ali. Você tem que fazer porque o Eterno falou para você fazer aquilo ali, entendeu? Por mais que eu sei que tem leis que são lógicas, tem que ter uma lógica também dentro das coisas, mas também tem coisas que não tem lógica. E a vida é assim, né? A vida muitas vezes ela é ilógica, né? Não acontece de forma normal. Você vai ver pessoas que trabalham muito e ganham dinheiro. Pessoas que trabalham muito e não ganham muito dinheiro. A vida não tem lógica, entendeu? Quem é o responsável por todos os acontecimentos é a Hashem.
E acho que é isso que é o conceito dessas leis de Hukim, né? Então ele traz algumas leis, né, que a gente pode se perguntar, né? Mas antes disso, o Midrash ele não diz o nome do sábio, ele só fala o seguinte, né? Por exemplo, ele fala, um corpo morto, ele não vai impurificar o seu corpo. A Torá diz que se você tocar num corpo morto, ele vai impurificar o seu corpo. Mas se você tocar num corpo morto, você vai estar impurificado? Se você lavar apenas suas mãos com água, você vai estar purificando a sua alma? O Midrash fala que não. Mas se Hashem falou para você que aquilo vai purificar a sua alma e que aquilo impurifica a sua alma, então sim. Entendeu? Então, muitas vezes, essas coisas podem fugir da nossa lógica. É justamente que esse Midrash vem trazendo essa parte para a gente, né? Que é justamente traz justamente o conceito de obediência, né? Perante o Eterno, né? Aí ele fala de algumas leis que, se a gente for ler, podem não fazer muito sentido. A primeira delas é das roupas, né? Aqui é uma lei mais direcionada ao próprio judeu, né? O judeu ele não pode usar uma roupa que esteja misturado lã e linho. Ou ele pode usar uma roupa somente de lã ou uma roupa somente de linho. Outros deles é uma lei chamada de Ibum, onde o irmão ele não pode casar com o irmão ele não pode casar com a esposa do seu irmão, a não ser que esse seu irmão não tenha filhos e ele tenha falecido, né? Uma outra é a lei de purezas e impurezas, né? Onde ele exemplifica que, por exemplo, se você pegar qualquer matéria, por exemplo, se você pega uma água que teve em contato com um corpo ou uma carcaça, aquela água está impura. Se essa água entrar em contato com qualquer vasilha, aquela vasilha ela só vai se tornar pura a partir do momento que você coloca aquela vasilha em um mikve. Porém, se essa vasilha for de porcelana, essa vasilha ela não é purificada de jeito nenhum. A partir do momento que uma vasilha de porcelana ela se torna impura, ela é impura para todo sempre. Okay? E por último, ele entra justamente na lei da vaca vermelha, que é uma lei bem muito ligada a essas leis de Hukim, né? Que não tem aparentemente uma lógica, né? Mas o Midrash falam que alguns sábios, por conta deles terem uma elevação tão alta, né? Eles conseguiram explicar algumas dessas leis, qual a intenção desses mandamentos, né? Ligados a esses mandamentos de Hukim, né? Que são ilógicos, né? Porém, nem todos foram solucionados, né? Aí ele fala justamente da lei da vaca vermelha, né? Porque na lei da vaca vermelha, a lei era quando era usada a vaca vermelha para poder purificar certa pessoa. Então, mas a lei fala o seguinte: a pessoa que purificar a outra, ela vai se tornar impura, né? Aí agora abrindo parênteses, né? Justamente para falar sobre isso, eu vou falar um pouco sobre o rei Salomão, né? Não sei se todos sabem, acho que sim, mas o rei Salomão foi o mais sábio de todos os homens, né? Segundo o Tanar, ele foi o mais sábio de todos. E o Midrash conta a história dele muito legal, né? Fala o seguinte, que certa vez, né, 3 comerciantes, eles conseguiram ótimas vendas, eles conseguiram bastante dinheiro, e os 3 foram dormir. Só que quando os 3 dormiram, um deles levantou, pegou o tesouro e enterrou. E voltou a dormir. No outro dia eles acordaram e eles falaram, ué, cadê nosso tesouro? Eles falaram, só tinha nós 3 aqui. Um de nós 3 foi o responsável por roubar e sumir com o tesouro. Óbvio que o que roubou não falou, né? Um deles teve a ideia, falou o seguinte, já sei, vamos para o rei Salomão, porque o rei Salomão, falam que ele é um homem muito sábio, ele consegue resolver todas as questões, né? E daí os 3 homens chegaram lá, no palácio do rei Salomão e falaram que eles estavam com problema, né? Falou, olha só, um de nós 3 aqui roubou o tesouro e enterrou esse tesouro aqui, mas a gente não sabe quem é. A gente queria que o senhor nos ajudasse aí com sua sabedoria, né? Para poder descobrir quem foi o ladrão. Daí
o rei Salomão conversou com todos os três, conversou, batendo papo com os três, falou, muito bem, eu quero que vocês três voltem amanhã. E daí, os três saíram da presença do rei Salomão, no outro dia voltaram. Quando eles voltaram para encontrar o rei Salomão falou o seguinte, bom, eu não consegui resolver o problema de vocês, mas eu vi que vocês são mercadores muito inteligentes. Eu quero que vocês respondam para mim um problema. Teve uma garota que chegou aqui com a seguinte história. Ela, quando era pequena, ela fez jurou que iria casar com um rapaz, né? Eles eram muito pequenos, né? E ela fez uma jura. Só que acontece que ela se mudou, ela foi para uma cidade muito longe e ela ficou noivo de um outro rapaz. Porém, ela não aceitou casar com outro rapaz até que o garoto que ela prometeu, fez as juras de amor quando ela era mais nova, desatasse ela dessa jura, né? Então ela voltou para a cidade e o caminho era um caminho muito perigoso, né? E ela voltou para a cidade e quando ela voltou na cidade ela encontrou o garoto e daí eles começaram a conversar e o garoto falou, olha só, a menina falou, eu lembro que a gente, quando era mais novo, a gente falava que a gente ia se casar, mas acabou que eu fui morar longe e tal, eu queria que você me livrasse, né, dessa jura, para poder me casar com o meu noivo, que é um homem que eu amo e tal. O cara falou, não, tudo bem, eu te livro dessa jura. Aí o rapaz foi e deu um dinheiro para ela, falou, ó, toma esse dinheiro, e falou, ó, cuidado, que essa estrada é muito perigosa. Daí ela voltando para sua cidade, ela estava com uma quantia de dinheiro que esse rapaz deu para ela, e ela voltando no caminho, né, que era muito perigoso, um homem foi e abordou ela, né? Aí o cara falou, ó, me passa todo o seu ouro. E ela, não, com certeza eu passo. Só que o cara viu que ela era uma menina muito bonita, né? E falou, ó, só, eu quero o ouro e eu também vou abusar de você. E ela ficou desesperada, falou, não, não, por favor, não abuse de mim, porque... Aí ela contou toda a história pro assaltante, né? E falou o seguinte pro assaltante, né? Ele falou, ó, contou a história, né? Eu vim da minha cidade antiga, eu vim para poder me livrar de um juramento antigo que eu fiz pra um rapaz, que a gente jurou que ia se casar e tal. E assim como ele não quis roubar o meu noivo de mim, eu espero que o senhor também não tente roubar do meu noivo. E daí o ladrão escutou essa história, ficou tocado, né? E falou, não, pode seguir. Aí ela falou, e o dinheiro, o senhor vai querer? Ele falou, não, pode seguir. Não, minto. Aí ele falou, não, pelo menos o dinheiro você me dá. Aí ele foi, pegou o dinheiro e ela seguiu o caminho sem dinheiro, mas não aconteceu nada com ela. Graças a Deus. Aí o rei Salomão falou o seguinte, né? Contou essa história toda para os três mercadores e falou assim: bom, eu queria perguntar para cada um de vocês quem vocês acham que é o mais sábio. O primeiro mercador falou o seguinte: ó, o mais sábio é a menina. Poxa, a menina, ela fez um caminho enorme, passou por uma estrada perigosa, conseguiu convencer o rapaz que ela fez uma jura, voltou para a cidade dela natal para poder casar com seu noivo, convenceu o bandido de não abusar dela. E o rei Salomão, tudo bem. E para você, para o segundo mercador? Ah, para mim, o homem mais sábio foi o ex-noivo dela. Pô, imagina, ele ficou esperando ela todo esse tempo, e ainda assim, quando ela partiu, ele deu uma bolsa de dinheiro para ela. Esse cara é muito sábio. Aí o rei Salomão falou, tudo bem. E para você? Aí o terceiro homem falou o seguinte, para mim o mais sábio foi o bandido. Aí o rei Salomão, por quê? Ó, ele poderia ter abusado da menina, não abusou dela. E mesmo assim ele ficou com dinheiro. Aí você falou, você é o culpado. Aí pegaram o cara, prenderam o cara, levaram o cara para prisão. E o cara foi, confessou que realmente era ele, falou onde ele tinha enterrado todo o tesouro, né? Que ele tinha roubado dos outros dois amigos dele, mercadores. E o Midrash fala justamente que o rei Salomão ele era tão sábio, mas tão sábio, que
na interação com os animais, Adão, ele tinha uma interação muito grande com os animais, né? O rei Salomão ele tinha uma interação maior ainda. O Abraham ele tinha um grande conhecimento de astronomia, né? Dos céus, dos astros, porém o Salomão tinha mais ainda. E também fala que ele superou o Yosef, né? O José, tanto em negócios, né? Porque o José era muito bom, né? À toa que ele era o vice-rei, né, do Egito, ele era muito bom com negócios. E, e também era muito bom com línguas, né? Ele falava mais línguas ainda que o José. O José falava, se não me engano, o Midrash fala que eram mais de 30 línguas que ele falava. O rei Salomão falava mais ainda, era mais hábil ainda. E o rei Salomão fala o seguinte, né? Abre aspas, né? Sobre justamente a lei da vaca vermelha, né? Ele fala: eu estudei e tentei entendê-la, porém está além da minha compreensão. Então, imagina, se o rei Salomão, que era o homem mais sábio de todos, falou justamente isso de um mandamento, sabe? Por que a gente quer tanto conhecer e entender a vida nos seus mínimos detalhes, né? E daí o Midrash segue explicando, né? Falando um pouco mais desse ritual, né? Que ele fala que era um ritual onde eles encontravam a vaca que ela era totalmente vermelha. Daí essa vaca ela ia para o sacrifício, ela era queimada e as cinzas delas eram misturadas em água para poder purificar a pessoa, né? E até hoje só ocorreram 9 vacas totalmente vermelhas, né? Ela não pode ter nenhum fio de outra cor, nenhum pelo, né? Na verdade, pelo, deve ser pelo, né? Que vaca tem. De, de nenhuma outra cor, né? E daí o Midrash fecha essa parte justamente dos tipos de mandamentos, né? E ele entra justamente no falecimento de Miriam, né? Saindo desses mandamentos, ele fala do falecimento de Miriam, né? E ele fala que a Miriam, tanto a Miriam quanto o Aaron, quanto o Moshe, eles eram muito sábios, né? E eles falam, e o Midrash fala que quando você chega ao status de tzadikim, né? De um sábio, um tzadik, quem vai buscar você não é mais o anjo da morte. O anjo da morte ele não tem mais poder sobre você. Quem tem poder sobre você agora é só o eterno, né? Então a morte não impera mais sobre você. E fala justamente isso. Quando a Miriam morreu, quem veio buscar a alma de Miriam não foi o anjo da morte. Foi justamente a presença divina que veio buscar o espírito de Miriam, né? E ele fala que justamente o poço de Miriam, né, que é relatado na Torá, era justamente um mérito dela. A Miriam era muito bondosa, né? Se a gente for lembrar dos primeiros midrashos que eu comecei a apresentar, ela encarou a lei do faraó, né, para poder o faraó proibiu todas as mulheres de terem relações com seus maridos, de terem filhos, e a Miriam era criança na época e ela foi a pessoa que bateu de frente, ela escondia os bebês, né? Ela era uma mulher muito sábia, né? E fala que assim que a Miriam morreu, o poço desapareceu. Justamente porque para todos ali em Israel verem que o mérito daquele poço ali era um mérito de Miriam, né? E daí o Moshe e o Arão, eles ficaram muito tristes, né? Óbvio, né? Ficaram tristes, de luto, porque eram a irmã deles que estavam lá. Mas só que depois de pouco tempo, porque a gente pode imaginar, né? O povo de Israel naquela época, quando estava no deserto, não era pequeno, né? Era enorme. Então, rapidamente a água acabou. Então, eles foram atrás de Moshe e de Arão, né? E chegaram lá na frente e falaram: Ô Moshe, cadê a água do poço? A gente está morrendo de sede, o povo está morrendo de sede, a gente quer beber. E o Midrash fala que o Moshe, Moisés, não gostou muito, não. Ele falou: pô, vocês não estão vendo que eu tô de luto aqui com a minha irmã? E fala que no exato momento que Moshe falou isso, Hashem ficou irado com Moshe, não ficou irado com o povo. Falou: o seu povo está pedindo água, vá dar água para o seu povo. A sua irmã, quem buscou a sua irmã foi minha presença divina. Sua irmã não merece luto nenhum. Eu quero que você vá agora e dê água para o povo. Escutando isso, Moshe e Arão, né, automaticamente foram, se prepararam e foram justamente tirar a água da rocha, né? E
quando Hashem falou para Moisés, né, falou o seguinte, ó, eu quero que você tire a água da rocha, mas eu quero que você faça o seguinte, eu não quero que você chame todas as pessoas, eu quero que você chame só os mais sábios da tribo, porque eles vão ver que eu sou eterno e eu, se eu quiser, eu posso transformar uma rocha, que é algo totalmente seco, e aquela rocha pode dar água, e água abundante. Então, Moshe escutou isso e o Hashem também falou o seguinte: antes de você tirar a água, eu quero que você dê uma aula para eles, quero que você instrua eles justamente sobre isso, sobre que eu sou eterno, se eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, então eles não têm que se preocupar. Tudo que eu passo para eles, todos os mandamentos para eles, tem um ensino, tem uma aprendizagem para eles, é para trazer justamente uma elevação para cada pessoa ali. Eu quero que você prove, eu quero que você mostre isso através do momento que você for tirar água da rocha, né? Porém, Moshe desobedece a Shem, né? Ele chama todo mundo, ele chama todas as pessoas, né? E o Midrash fala que assim como em qualquer lugar, né, tinham pessoas muito elevadas ali na tribo, mas também tinham pessoas que não eram tão elevadas assim. Então, Hashem mostra para Moisés, né, fala, ó, é aquela pedra ali que você vai tirar a água da rocha. E o Moisés vê aquela pedra e ele fala, não, vou tirar. Então, eu vou. Aí ele começa a falar com o povo, ele não dá aula também, né? Mais uma desobediência. Opa. Ah, José chegou aí. Shalom, José. Bom, Então ele chega, né? Ele vai lá e a Shema aponta para aquela pedra e fala, ó, você vai ter que tirar água daquela pedra ali. E Moshe vai. Mas só quando o Moshe vai, como ele chamou todo o povo, aquela parte do povo que era menos sábia, né? Que estava com nível de alma mais baixo, eles começaram a duvidar de Moshe, né? Começaram a falar, poxa, Moisés, você era pastor, né? Você está acostumado a dar com rochas, então você sabe qual pedra ali vai estar minando água. Eu quero que você tire água daquela rocha ali, ó, não dessa daí. E fala que Moisés ficou um pouco constrangido, e não só isso, né? Quando o Moisés escutou isso, ele de certa forma chegou a duvidar, né? Se ele conseguiria tirar a rocha daquela pedra o povo mais aquele cidadão falou, né? Que tinha uma elevação mais baixa, falou para ele: quero ver você tirar daquela pedra, ele não dessa. Você pode estar enganando a gente. E daí Moisés fica com raiva do cara e não, falou: não, o Eterno mandou tirar a água dessa pedra aqui, vou tirar dessa. Aí ele bateu e a água não veio. Só que fala o Midrash que quando ele foi bater na pedra, durante um instante a presença divina saiu de Moshe, justamente por ele duvidar se ele conseguiria tirar água daquela pedra ou não. Então a presença divina saiu de perto dele, ele ficou nervoso, né? Então também o Midrash relata justamente isso, o nervosismo e a falta de crença dele se ele conseguiria tirar ou não a água daquela outra pedra, foi o que fez ele, quando ele batesse na pedra na primeira vez, a água não saísse, né? Então aí na segunda vez, o Midrash fala que ele bateu com raiva, né? E ele bateu, e não só saiu água daquela pedra, como saiu água das outras pedras também, né? Então, quando ele quebrou aquela rocha ali e saiu aquele esguicho de água, as outras pedras também, que o povo apontou, né, que se sairia ou não água dali, começaram a sair água também, né? Também para calar um pouco da boca dessas pessoas que estavam duvidando de Moshe, né? Só que Hashem, ele se ira com o Moshe. E ele fala o seguinte: bom, Moshe, você me desobedeceu. Primeiro, eu mandei você chamar só tzadiks, só sábios aqui para essa reunião. Você chamou todo mundo. E eu já falei para você, nem todo o povo aqui, nem todas as pessoas aqui são pessoas elevadas. Segundo, eu pedi para você dar uma aula para eles, de que eu sou capaz de fazer qualquer coisa, para eles não se preocuparem com nada. E daí Hashem decreta, né, justamente para Moshe e para Arão, porque Arão escutou os outros falarem do irmão dele e também não disse nada. Então ele também foi punido com
com o decreto que ele não entraria na terra de Canaã. Né? E às vezes a gente pode se perguntar, né? Poxa, caraca, eu já vi várias pessoas perguntar, acho que até uma vez na Bet escutei, né? Falando assim, né? Poxa, por que que Deus deu sabe, um castigo tão grande assim para Moisés, né? Poxa, Moisés guiou o povo e tal, estava doido para entrar na terra de Canaã e não entrou porque por conta de que ele foi bater na pedra e a pedra não soltou água, ele teve que bater na segunda vez e tal. Pô, isso é motivo? E daí a gente pode pegar até como referência um midrash anterior que eu já apresentei, que a gente já discutiu, né? Que é justamente o seguinte: Moisés, tinha um nível de alma, né? Ele era uma pessoa muito elevada, né? E o Midrash compara pessoas que têm almas elevadas como se fossem camisas muito claras. E pessoas que estão no nível de alma mais baixo como se fossem camisas um pouco mais escuras. Aí, e a explicação é muito boa, né? Opa, quase que eu aqui. A explicação é muito boa, porque é o seguinte: quando você tem uma camisa escura, uma camisa preta, uma camisa marrom, se você tem uma manchinha nela, você não consegue enxergar aquela mancha muito bem. Mas se você tem uma camisa toda branca e você tem uma poeirinha naquela camisa, você já enxerga ela. Então é justamente isso que acontece com as pessoas que são muito elevadas, né? Às vezes para a gente pode parecer, poxa, aquilo ali poxa, foi uma besteira do Criador. O Criador pegou pesado demais com Moisés. Só que não, Moisés já estava num nível de percepção tão alto de Deus, ele estava num nível tão elevado, mas tão elevado, que, sabe, isso para ele é algo, isso que ele fez é algo que para Deus, né, que é o verdadeiro juiz de tudo, né, é algo grave, né, e foi passível disso. E fala o Midrash que Moisés foi conversar com Deus, né, e falou, poxa, mestre do universo, olha só, eu sendo o líder da geração, se eu não entrar na terra de Canaã, o que as outras pessoas vão pensar de mim? O que eles vão falar de mim? Vão falar, poxa, esse Deus aí, esse líder aí, ele é um líder fraco. Nem ele conseguiu entrar na terra de Canaã. E Hashem falou, não. Pelo contrário. Sabe o que o povo vai falar? Que você, Moshe, só cometeu um erro. Que foi justamente de não ter batido na rocha e acreditado que eu ia transformar a água através daquela rocha. Só. Foi a única transgressão que você fez. É isso que vão falar. Ninguém vai falar que você foi um péssimo líder. E daí, escutando isso, o Moshe ficou mais confortável. E a gente entra para... Estamos quase terminando, né? Eu acho um pouquinho grande. Daí a gente entra agora para a parte do decreto da morte de Arão. Então, o Midrash fala que certa vez o Moshe estava lá na tenda, né? E Hashem falou com ele o seguinte: eu quero que você encontre seu irmão e eu quero que você fale para o seu irmão que ele, hoje ele vai morrer. E Moisés ficou assustado, né? Caraca, eu vou ter que falar para o meu irmão que meu irmão vai morrer? Como que eu vou dar? Aí Moisés ainda tentou conversar com o Criador, né? E falou o seguinte: Criador, será que não é melhor esperar um pouco mais? Ele, não. O que eu decretei para você e o que eu decretei para o seu irmão? Que vocês não entrariam na terra de Canaã. Se Arão não partir agora, isso vai prejudicar toda a passagem, todo o percurso que o povo tem que ter até a terra prometida. E daí, Moshe aceitou. Só que ainda assim ele estava meio sem graça de falar com Arão, né? Então ele chegou de manhã cedo na tenda do Arão. Hashem pediu que ele subisse um monte, um monte específico. Eu esqueci de anotar o nome, desculpa. Ele falou que Arão... Bom, Arão, eu quero que você siga comigo até o monte. E foi não só Moisés, mas Hashem também pediu o filho de Arão que fosse junto com eles. E daí Arão falou, não, mas tá de manhã cedo, tá na hora de eu ir pro templo, tá na hora de eu acender as velas da menorá, tá na hora de eu fazer todo o ritual do sacerdote, né? E Moisés fala, não, Hashem tá falando para você subir comigo. E daí eles sobem. E ao subir, né, na montanha, né, Moshe
cria mais coragem e fala com o irmão dele. Então, aí fala, irmão, o Eterno, hoje, ele decretou que hoje você vai de encontro a ele. E o Arão escutou e Arão, pelo incrível não, né? É um homem muito elevado. E Arão, para ele, falou, tudo bem, é hoje que eu vou ter que morrer? Eu vou morrer, não tem problema nenhum. Eu vou de encontro ao Criador. E daí, quando eles subiram nesse monte, né? Eles chegaram, Hashem foi guiando eles chegaram numa cripta, dentro de uma caverna, e Hashem falou o seguinte, Moshe, eu quero que você tire as roupas do seu irmão, e Moshe fica meio sem graça. Moshe fala, poxa, Criador, mas eu vou tirar a roupa do meu irmão, mas eu não posso ver meu irmão nu. Ele falou, não, faz a sua parte, que eu faço a minha. E daí, Moshe vai lá e começa a tirar as roupas, e o Midrash fala algo muito legal, né? E algo que acho que tem uma ligação totalmente espiritual, né? Ele fala para cada roupa que Moshe tirava de Arão, vinha uma nova roupagem celestial por debaixo de Arão. Então ele tirava, o sacerdote, se não me engano, eram 7 ou 8 roupas que ele vestia, uma por cima da outra, e cada roupa que Moshe tirava, o Midrash fala que uma nova roupagem espiritual vinha sobre Arão. Então ele tirava a roupa e vinha uma roupagem espiritual, tirava outra roupa, vinha outra roupagem espiritual. Daí, Hashem falou o seguinte, eu quero, Arão, que você deite nessa pedra, né? Ele deitou numa pedra, e quando ele deitou, assim como Miriam, né, a presença divina veio e levou a alma de Arão. Mas ao contrário de Miriam, que ninguém viu a presença divina levando a alma dela, já nessa morte, na morte de Arão, tanto Moshe quanto o filho de Arão viram essa morte. E, deixa eu achar aqui, que eu anotei entre aspas aqui. E Moshe falou o seguinte, né, segundo o Midrash, quão afortunado é uma pessoa que morre assim. Moisés viu essa morte e ele ficou feliz com essa morte do irmão dele, porque ele viu que era uma morte mais bela de todas. Era algo tão elevado, mas tão elevado, que ele ficou feliz com aquela imagem que ele teve, justamente da morte do irmão dele, né? Então, quando Moshe desce do monte com o filho de Arão, né? Acontece o seguinte, o povo, eles adoravam Arão. Eles adoravam Arão. Arão, o Midrash fala que ele era uma pessoa muito bondosa, né? Ele odiava brigas, então sempre que ele sabia que um judeu tinha brigado com outro, ou que um casal brigou com outro, ele fazia questão de ir lá, de conversar, para que aquelas pessoas fizessem as pazes. Então o povo amava muito ele era muito carismático, né? Então, quando Moshe desce com o filho de Arão, o povo fica irado, né? Fala, cadê Arão? Arão subiu no monte com você. Cadê ele? Ele morreu? E Moshe fala assim, o meu irmão morreu. E o povo começa a acusar Moshe de ter decretado morte sobre Arão, né? Só que, a partir do momento que ele falou isso, o Criador botou a imagem na cabeça de cada um, de como foi a morte de Arão. E todo mundo parou, e todos cessaram qualquer tipo de reclamação. Porque todos enxergaram como que foi a morte de Arão, né? Que foi uma morte muito bonita, né? Segundo descrito até pelo próprio Moisés, né? E daí, depois da morte de Arão, o que acontece? O povo, né? Antes de entrar nisso, é importante falar que as nuvens da glória, lembram, né, que tinha as nuvens da glória, essas nuvens protegiam o povo de Israel. Então, todo o mérito das nuvens da glória era mérito de Arão. Então, Arão, ele tinha o mérito justamente das nuvens da glória. Então, a partir do momento que ele faleceu, aquelas nuvens sumiram. E daí o povo estava enlutado ainda por causa de Arão, e os amalequitas souberam disso. E quando os amalequitas souberam que o povo estava todo de luto, as guardas estavam menores, né, porque todo mundo estava chorando pela morte de Arão, os amalequitas decidiram atacar o povo, né?
E o Midrash fala que eles lutaram e Israel foi e conseguiu derrotar os amalequitas, né? Porém, no caminho, né, para eles poderem chegar na terra de Canaã, eles se deram de frente com a terra de Edom, né? A terra de Edom é justamente a terra que tem os descendentes de Esav. E daí, chegando lá nas terras dos descendentes de Esav, o povo estava doido para poder atravessar, só que os descendentes de Esav não deixaram o povo de Israel atravessar. Falaram, a gente não quer que você chegue perto das nossas terras. E o Eterno falou o seguinte, vocês não podem atacar as terras de Edom, porque o Esav, ele tem um mérito muito grande, porque ele honrou muito seu pai. E esse mérito está perdurando sobre essa geração e vocês não podem invadi-lo. E daí, o povo começou a reclamar, porque eles teriam que dar uma volta muito grande para chegar na terra de Canaã, e começaram a fazer várias reclamações, e dentro dessas reclamações tinha o pessoal de novo reclamando do man, que era o alimento celestial que Hashem dava para cada um, e Hashem foi e colocou justamente as serpentes para poderem picar, colocou as serpentes para poder picar todo o povo que estava reclamando do mana. E as serpentes só conseguiram picar também o povo, porque justamente quem era responsável pelas nuvens da glória era o Arão. Então, a partir do momento que o Arão morreu, as nuvens da glória não estavam mais presentes. Então, as serpentes, os escorpiões, os bichos peçonhentos que tem no deserto, conseguiram picar, né, envenenar o povo. E daí o Moshe começa a orar para o Eterno, né, e ele fala, Eterno, eu quero uma solução para esse problema, porque o povo está morrendo, várias pessoas estão sendo picadas, e daí Moshe, né, pede para Hashem pede para Moshe fazer uma serpente de metal, uma serpente de cobre, colocar ela em uma haste, e para que todos ali que olhassem para aquela serpente, eles seriam curados, né? Logo depois dessa parte da serpente de cobre, já finalizando, foi a guerra contra os Emoritas, né? Então, ao chegar perto dos Emoritas, Hashem falou o seguinte para Moshe, né? Falou, olha só, Moshe, eu quero que vocês vão ter que guerrear com os Emoritas. E Moshe falou, não, primeiro, Hashem, eu vou tentar fazer o acordo de paz. Então, Hashem pergunta o seguinte para ele, Moshe, por que você está tentando primeiro fazer um acordo de paz se eu estou falando que você vai guerrear? Ele fala, mestre do universo, eu aprendi com o senhor o seguinte, que a melhor saída de todas é sempre a saída pacífica, uma saída sem briga. Por mais que a gente perca bens materiais, possa perder gados, possa perder terras, a melhor alternativa de todas é a paz. Se a paz não for possível, daí sim nós vamos ter que travar uma guerra. E daí ele manda cartas para o rei dos Emoritas, porém o rei dos Emoritas não aceita essa carta, né? Porque ele explica justamente quem protegia a terra de Canaã, quem era a nação mais forte ali de todos os reinos que tinham próximo ali de Canaã, eram justamente os Emoritas, né? E eles que faziam a guarda das outras cidades. E como eles sabiam que o povo de Israel estava querendo atacar Canaã, o papel deles é justamente proteger, né? Eles foram pagos, recebem tributos para isso. Então, aconteceu justamente a guerra entre os Emoritas e o povo de Israel. E o Midrash fala bem rápido, né, dessa guerra, fala que o número dos Emoritas era bem maior, era um exército bem mais treinado, mas o povo de Israel conseguiu ganhar, e fala que o líder dos Emoritas era um gigante que tinha justamente sobrevivido na época do dilúvio, e o Moshe conseguiu matar esse gigante falando justamente o nome do Eterno, né? Então ele falou o nome do Eterno e
conseguiu abater esse gigante. E logo depois, o nome desse gigante era Sihon, né? E logo depois, o irmão de Sihon, que era Og, né? Que também, se a gente for lembrar lá dos Midrashes passados, foi um dos gigantes que sobreviveu também ao dilúvio. E ele ficou irado, né? Por conta do seu irmão ter morrido pela mão dos filhos de Israel. Também veio combater os filhos de Israel. E também veio, o exército dele caiu, né? Perdeu em frente do exército de Israel. E assim finaliza essa paraxá desse Midrash Hukat, ok? Assim finaliza.